A palavra romântico é frequentemente associada a uma série de comportamentos e valores, como dar flores, gostar de ler ou escrever poemas e histórias de amor, emocionar-se facilmente, ser gentil e delicado com a pessoa amada, etc. Mas esse tipo de romantismo é diferente do romantismo da arte, embora ambos estejam relacionados aos sentimentos. O romantismo é uma expressão artística de um período histórico presente até os dias de hoje. Entre os séculos XVI e XIX, muitos movimentos culturais se manifestaram, todos com sua parcela de influência e percepção da realidade da época. Com o romantismo não seria diferente. O romantismo, em resumo, o romantismo é uma forma de linguagem literária que envolve certos padrões. O homem é visto como um ser imperfeito, sujeito sempre a cometer enganos. Já a mulher é tratada como se fosse um bebê, sempre precisando de ajuda e ao mesmo tempo um ser perfeito, como se tivesse um nível muito acima do homem, divina, intocável e pura. Por isso, nas obras do romantismo, a conquista da mulher representa também a redenção do homem. Às vezes essa conquista é impossível, então o homem se consome por dentro, devorando a própria mente. Em geral, nessas obras, ele vai lutar de todas as formas para alcançar esse amor. No século XIX, o Brasil havia passado por um movimento recente de independência de Portugal, estabilizando-se como império e cortando relações com os colonizadores portugueses. O país foi reestruturado, uma constituição foi redigida e faltava agora agregar cultura própria, para que as pessoas se identificassem como um povo, evidenciando as necessidades políticas, culturais, estéticas, sociais e históricas da nação. Nesse quesito, o romantismo pôde dar uma contribuição significativa. O romantismo no Brasil teve ainda a importante tarefa de consolidar a literatura nacional, se distanciando cada vez mais da literatura portuguesa, configurando o nacionalismo como um importante traço da produção dos primeiros escritores românticos. Perceba que o romance e romantismo não significam a mesma coisa, embora eles se conectam de alguma forma. O romantismo apareceu no momento em que o romance se estabelecia como o gênero mais difundido da literatura mundial. A estrutura do romantismo, pelo menos no começo, não trazia diversidade nem buscava falar para todos os públicos. As maiores obras do período narravam histórias de pessoas de classe média alta, sem grandes preocupações com o trabalho. Também havia uma supervalorização do amor, com finais sempre felizes ou trágicos. Todas essas técnicas serviam para disfarçar as relações de poder, buscando confirmar os ideais burgueses e a manutenção do status quo, ou seja, o objetivo era manter os privilégios advindo de cargos, negócios, acordos, etc. Naquela época do Segundo Reinado, a postura nacionalista era dividida em duas facções: aqueles que eram a favor da república, ou seja, a favor do fim da monarquia. A outra era formada, em sua maioria, por senhores de engenho, que desejavam ter mais poder e controle sobre seus ganhos, mesmo sob o regime monárquico. No Brasil, o romantismo passou por 3 fases. Na primeira geração, consequência de um país recém-independente, os autores buscavam definir uma temática nacional através do saudosismo, religiosidade e elementos do pessimismo, além de compor temas onde os indígenas eram valorizados, buscando afirmar sua individualidade. Essa fase foi de 1840 até 1850 e ficou conhecida como a geração indianista ou nacionalista. A segunda geração de autores românticos foi fortemente influenciada por poetas europeus. Essa fase passa a abordar temas mais sombrios. A morte passa a ficar mais presente e os amores impossíveis trazem consequências mais obscuras. Há também um egocentrismo mais elevado que o normal. Essa fase foi de 1850 até 1860 e essa geração passou a ser conhecida como ultrarromântica ou de mal do século. A terceira geração passa a refletir os problemas envolvendo a monarquia,
remetendo à decadência da coroa, e também às lutas abolicionistas, relatando em suas obras os sofrimentos dos escravos. A liberdade é uma constante nessa fase que vai de 1860 até 1870 e é conhecida como condoreira ou ugoana. Como atividade envolvendo a leitura de A Viuvinha e o momento do romantismo no Brasil, vamos refletir sobre a posição da mulher na sociedade. Através da leitura da obra, identifique alguns momentos da história em que a mulher é tratada como se fosse um bebê, como sempre precisando de ajuda e ao mesmo tempo um ser perfeito, como se estivesse sempre muito acima do homem, divina, intocável e pura.